Teleaula Parnamirim. Oi, gente, tudo bem? Como passaram a semana? Passaram bem? Estudaram? Fizeram o que durante a semana? Coisas bacanas, eu espero, certo? E faremos a mesma coisa hoje na nossa aula, coisas legais. Eu deixei um exercício para vocês na aula passada. Esse exercício, nós vamos retomá-lo antes de iniciar o conteúdo de hoje. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que as letrinhas muitas vezes nos deixam cegos. É por isso que existe uma coisa chamada revisor de texto. O revisor trabalha na redação de uma revista, de um jornal, ele faz muitas coisas. Você faz um trabalho escolar e esse trabalho você tem que pedir alguém para revisar. Por quê? Porque as letras nos cegam. Então foi o que aconteceu comigo. Eu preparei essa aula para vocês com muito carinho. Fiz uma revisão do texto, mas deixei passar uma coisa que eu acho importante. E eu quero corrigir aqui junto com vocês. Aqui nesse título tem um erro. Quer dizer, não exatamente, não é um erro grave, mas para ficar dentro do padrão da língua, eu teria que ter acrescentado o quê? Olhe qual é o título. Conto, gênero para lá de popular. Ele não está na norma culta da língua, eu usei o pra, porque eu quis usar a norma popular, não usar a norma padrão, a linguagem coloquial, como nós falamos. Só que eu queria ter colocado um sinal de pontuação para poder, quando vocês lerem da seguinte maneira. Gênero, ou conto, gênero para lá de popular. Faltou o que aqui? Faltou uma exclamação. Faltou uma exclamação. Por quê? Porque a exclamação, ela exprime surpresa, alegria, entusiasmo. E quando eu coloquei esse título, conto, gênero, para lá de popular, é porque eu sou uma fã desse gênero, que é um gênero literário que eu amo. Mas antes, vamos voltar ao nosso livro, na aula passada, só para fechar nossa aula. Então, primeiro eu pedi que vocês observassem um livro. Estão lembrados disso? A diagramação, que vocês tivessem um olhar mais crítico para as coisas, para o mundo, para fazer essa leitura visual do mundo. Particularmente, eu não gosto desse título, Tecendo Linguagens. Eu preferia que fosse tecer linguagens. O verbo no infinitivo. Tecendo, ele está no gerúndio. São as formas infinitivas do verbo. Quais são as formas? Gerúndio, particípio e infinitivo. O gerúndio, hoje em dia existe um fenômeno na língua chamado gerundismo, que todo mundo utiliza sempre o gerúndio, que é uma ação contínua do momento. Enquanto o infinitivo não. Tecer linguagem é estar sempre a fazer. Particularmente é a minha opinião, certo? Eu pedi a vocês o seguinte, que abrissem o livro no capítulo 1, para vocês reconhecerem gêneros textuais. E nós falamos do primeiro, aqui nessa página, lembram disso? Foi a página 14, que tem uma fotografia desse lugar, foto tirada na Ilha de Anchieta, Ubatuba, São Paulo, 2011. E nós vimos o gênero fotografia na aula passada, fotojornalismo, foto publicitária, certo? Aqui na página seguinte, a gente tem dois gêneros aqui, não sei se vocês identificaram. O primeiro é o conto, que é esse que nós vamos trabalhar na aula de hoje, certo? E o segundo é uma ilustração. A ilustração é esse desenho que está aqui, olha, ao lado do texto. A ilustração é um recurso muito usado hoje na mídia moderna. Todos os textos, geralmente, eles vêm com ilustração. Os livros, os poemas, é um recurso
né? Então, para que você tenha uma ilustração, você precisa ter que ir profissional para fazer isso. Um bom desenhista. Então, é um mercado de trabalho. São muitas as profissões que envolvem essa área da comunicação, da linguagem. Vamos agora para a página 16. 16 nós temos a continuação do conto, que depois, se tivermos oportunidade, eu trouxe um conto para vocês que nós vamos ler, Uma Vela para Dário, e depois, se tivermos oportunidade, vamos ler esse aqui. E na página 17, nós temos novamente a ilustração e mais dois outros gêneros. Eu não sei se vocês identificaram os dois outros gêneros. O primeiro é o glossário. O que é o glossário? Glossário é a mesma coisa que o vocabulário, que o dicionário. Então, ele se organiza dessa maneira que está aqui, as palavras com os seus significados. Esse aqui está muito simples, porque, na verdade, tem que vir dizendo a que classe a palavra pertence. Como eu falei de dicionário na semana passada, mas glossário, dicionário, geralmente nos livros didáticos, como esse aqui, ele vem no final do texto para que você possa pesquisar palavras desconhecidas, aprender novas palavras. Já experimentaram aprender 2 palavras por dia, 2 novas palavras por dia, o que isso significa durante um ano? E aqui embaixo, na página 17, nós temos esse boxezinho, esse quadradinho, que é o estilo do livro, mas que aí dentro ele apresenta um gênero textual conhecidíssimo, que é o quê? A biografia. Nesse caso aqui, você tem a biografia de quem? De Manuel Lopes Fonseca. Você tem uma biografia condensada. O que quer dizer condensada? Enxuta, só com algumas informações, as informações principais. Mas existem, inclusive, livros que contam a história da vida das pessoas. É um gênero que eu gosto de ler bastante, a biografia, conhecer personagens. E nos trabalhos escolares, muitos professores pedem, na história, não é? Para você conhecer a biografia de determinados personagens. Então, você tem aqui a ilustração, que a gente já conhece, o glossário, o dicionário, certo? O vocabulário, repertório também. Todas essas palavras são sinônimas. Você pode dizer uma coisa, buscar uma palavra que tenha significado, que tenha o mesmo significado, você pode usar palavras diferentes. Então, isso enriquece o seu repertório, enriquece seu texto, enriquece sua fala. Muito bem, vamos agora, página 18 e 19, nós temos exercícios. E vamos agora para a página 20. Que gênero textual vocês encontraram aqui? Nessa foto preto e branco, aqui logo abaixo, que nós vimos na aula passada, quando vimos aquela foto do massacre de Pequim, na China, uma foto que se imortalizou, que é chamada de foto o quê? Fotojornalismo. É aquela que fraga o instante, que eterniza o momento. É uma foto artística e é uma foto, ela registra aquele fato, envolve a emoção. Lembram disso? Então aqui, olha, isso aqui provavelmente é uma foto de uma matéria que tenha saído no jornal, ó. Comércio da mendicância. Jornal denunciou aluguel de crianças para ajudar a pedir dinheiro. Vejam bem, isso aqui é a legenda. O que é legenda? Legenda é um texto que acompanha a fotografia, fazendo um comentário sobre ela. Essa legenda pode vir aqui ao lado, pode vir embaixo. Agora, outra coisa é o crédito. Quem foi que fez essa fotografia? Onde é que está isso na foto? Está aqui, do lado esquerdo, em cima, ó. Acervo Correio do Estado.
Correio do Estado é um jornal e o acervo é o lugar onde ele tem o quê? Tem as fotografias do jornal, as fotografias, os jornais passados, como existe o acervo do museu, onde tem os quadros, certo? É um lugar, o acervo é um lugar de pesquisa e é um lugar que documenta as coisas. Então, isso aqui é o quê? É de onde saiu essa foto. E aqui é a legenda, o comentário sobre a foto. E vocês veem o quê? Que vocês veem, tem uma senhora aqui, uma mulher, com as crianças pedindo esmola. É a mendicância profissional, a gente vê muito isso, né? No meio da rua. Aqui em Parnamirim mesmo eu vejo pessoas com crianças pedindo esmola, que às vezes eu penso realmente se são necessitadas ou não, porque tem, infelizmente, existe isso, né? E é uma coisa triste. Então, ele documenta isso aqui muito bem, certo? Agora, olha, inclusive aqui nessa parte fala sobre fotojornalismo, ó, que nós já vimos. Agora aqui na página 22, página 22. Na página 22, a gente tem um cartaz. Cartaz é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos em sala de aula. Acho assim fico assim encantada com a criatividade de muitos alunos quando se dedicam. Mas você trabalhar com tema, com gênero textual, com um objetivo, sai muita coisa bacana. Então aqui você tem um cartaz, e esse cartaz aqui, ele está utilizando a estrutura textual de um convite. Estão vendo aqui, convite, e aqui a campanha, ó. Lembra da publicidade? Ela vende uma ideia, ela vende um produto ou ela vende um serviço. Aqui, ó, não dê esmola, promova a cidadania. Aí ele está vendendo o quê? É um produto? Não. É um serviço? Também não. É uma ideia. Então, você tem aqui todos esses elementos envolvidos nesse cartaz. O gênero textual, a ideia que está sendo divulgada, o objetivo dele, que é exatamente esse. Aqui eles estão convidando para o lançamento. Embaixo você tem os patrocinadores, ó. As empresas que estão, aqui é o Conselho Tutelar, aqui é a Secretaria de Assistência Social, quem está envolvido com essa causa, com esse trabalho aqui. E podem observar outra coisa que vocês vão aprender mais na frente, porque dentro da publicidade é um universo. Em cada uma delas você tem uma coisa chamada logomarca. O que significa logomarca? Logomarca é a marca de uma empresa. Como agora, por exemplo, eu estou aqui com meu jaleco da Prefeitura Municipal de Parnamirim. Você logo me identifica, porque aqui tem a marca da Prefeitura. Certo? Então, logomarca é uma marca. Tem marcas que a gente só de olhar, de tão famosas que são, que estão dentro da nossa vida. Estão dentro de nossas vidas, desculpa. Pronto. Pronto, aqui eu só grifei porque esse assunto aqui fala de intertextualidade, que eu já falei para vocês que é a conversa entre os textos, mas não é um gênero textual. E ainda tenho aqui na página 27, olha, um anúncio do Estatuto da Criança e do Adolescente, ó. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele usou que recurso visual, que gênero textual. Você tem aí um gênero muito comum, muito famoso, chamado tirinhas. Então, são as tirinhas. Muito bem. Outro conto, outra biografia na página 30. E agora vamos seguir nossa aula, não é, gente?
Ah, não, mas eu ainda quero mostrar a vocês uma coisa. Na página 34 tem uns quadrinhos, né? Tem uns quadrinhos também, as tirinhas, mas isso aqui eu acho importante da página 35. Você tem aqui 4 fotografias. O que é que vocês diriam dessas fotografias? Elas são fotografias de publicidade ou de fotojornalismo? Eu queria que vocês observassem as legendas estão abaixo das fotos, e observassem a fonte. Vocês vão observar que todas essas fontes aqui, elas são nome de agências de notícia. Agências de notícias existem para mandar notícias para o mundo todo, existem em vários lugares. Então, essas fotografias aqui, o que é que vocês considerariam? Por exemplo, essa dessa mulher aqui. Dessa trabalhadora aqui na cana-de-açúcar, essa foto belíssima. Eu considero essa uma foto de fotojornalismo. Essa outra aqui, do companheirismo do rapaz, um puxando o outro numa caminhada. Essa desse atleta aqui sendo comemorado. E essa da professora lendo para o aluno na cadeira de rodas. Eu considero todas fotos que podem ser fotos do fotojornalismo, mas que, dependendo da situação de comunicação, elas podem ser utilizadas para uma foto de publicidade. Certo? Aqui, por exemplo, se houver para fazer uma campanha sobre o trabalho escravo, pode-se usar uma foto dessa, fazer uma campanha de publicidade. Aqui, para mostrar fotos de superação. Então, na verdade, eu vejo que essas fotografias aqui, elas podem, dependendo da situação de comunicação, serem usadas para os dois propósitos. É isso, eu me estendi um pouco, mas eu acho importante. Agora vamos à nossa aula, os contos. Contos. Já ouviram essa frasezinha? Quem conta um conto aumenta um ponto. Nunca as coisas são contadas fielmente, não é verdade? É um gênero, voltando só um minutinho. O conto é um gênero textual popular do universo literário. O que significa isso, professora? O universo literário. Ora, você tem o universo jornalístico, você tem o universo social. O universo literário, eu já falei para vocês antes, é o universo dos gêneros que trabalham que não tem compromisso com a realidade, são gêneros com compromisso com a ficção, são gêneros do imaginário, da criação. Por isso são gêneros, é arte. Literatura é arte, a arte da palavra. Assim como o escultor trabalha com as mãos para esculpir, assim como um dançarino faz uma apresentação ou uma peça de teatro, são todos tipos de artes. E a literatura é a arte da palavra, é a mais antiga das artes, vem da antiguidade mesmo. Então, vejam bem, narrar é sinônimo de contar. Eu falei isso na aula passada para vocês. Toda narrativa contém uma sucessão de acontecimentos que podem ser narrados de várias formas. O historiador, o jornalista, o letrista, o contista podem se utilizar do mesmo tema, mas seus objetivos são diferentes. E são esses objetivos que vão determinar o que cada um deles fará da linguagem. Eu já falei isso para vocês, é o contexto, é a situação de comunicação. O conto ele é um gênero narrativo, né, como nós sabemos. O conto tem características próprias, que o diferenciam dos demais tipos de texto. Ou seja, ele tem sua estrutura textual, que você consegue identificá-lo, diferenciá-lo de um poema, diferenciá-lo de uma novela.
É o que chamamos de estrutura textual do gênero. Em sua construção encontramos elementos como narrador, personagens, enredo ou trama, que é a mesma coisa, que é como a história se desenvolve, indicadores de tempo e espaço físico. No conto, esses elementos se organizam de acordo com a unidade de ação que é apresentada. Eles devem estar voltados para a resolução do conflito proposto pelo autor, que no caso do conto é um só. Toda narrativa tem um conflito e tem uma resolução. E nós vamos ver isso daqui a um pouquinho. O bom conto é aquele que, com recursos estritamente necessários, conta uma história que impressiona o leitor. Então, do que a gente leu agora, eu quero que vocês fixem isso, porque eu vou ler um conto para vocês e eu quero que vocês se organizem para ouvir direitinho esse conto. Uma Vela para Dário, de Dalton Trevisan, grande contista brasileiro. Eu peguei esse material na Nova Escola e essa fotografia, eu entrei em contato com esse professor Diego Del Passo, ele me cedeu a foto. Ele fez um trabalho com esse conto com os alunos dele em São José dos Campos, São Paulo. Vou começar. Peço que vocês fiquem atentos. Uma Vela para Dário, Dalton Trevisan. Dário vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta, indagam se não está bem. Dário abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo, de branco, diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dário roqueja feio. Bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dário sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo. Encostava o guarda-chuva na parede, mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo a seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dário, conduzido de volta e recostado à parede, não tem os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dário além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o rosto, sem que façam um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente. E agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dário, em sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Um terceiro sugere-lhe examinem os papéis, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos que,
a essa hora, ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão, investe na multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dário, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver, não pode identificá-lo, os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. Dário levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava que estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dário para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito. Não consegue fechar olhos nem boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dário à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó. E o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se às primeiras gotas de chuva que volta a cair. 20 contos menores, Record, Rio de Janeiro, 1979, página 2. Eu pergunto a vocês, vocês consideram esse um bom conto? Ele prende a atenção do leitor? Esse conto, ele tem um narrador, que é um narrador personagem ou um narrador observador? É um narrador que observa, que está de fora da história e conta a história. Está todo escrito em terceira pessoa. Mas essa não é a parte mais importante da gente analisar agora. Isso vem num segundo momento, analisar a estrutura textual do texto, como o texto se organiza, personagens, onde espaço, tempo, são elementos do conto. Mas eu pergunto a vocês sobre o que trata esse conto. Se ele é um conto literário, se ele é do mundo da literatura, ele não tem compromisso com a realidade. Mas casos como esse, nós vemos todos os dias e sempre, cada vez mais. Mas esse personagem do Dário é uma criação, ele é um conto de ficção, é um conto, então é ficção, certo? Onde o escritor criou sua história. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte: ele tocou você? Sobre o que é que ele fala? Fala sobre uma coisa que banal, infelizmente a vida está banalizada. Mas o que é que mais choca nesse conto? O que é que mais mexe com o nosso interior, com nossos sentimentos? O que foi que aconteceu com Dário? Dário ficou só, morreu ali naquele lugar, todos os objetos desapareceram. E cadê a humanidade das pessoas? Cadê a solidariedade humana? Cadê o irmão ajudando outro irmão? Só houve um gesto de humanidade nesse conto todo. E de quem foi esse gesto?
Foi o gesto do garoto que veio descalço com uma velinha e colocou ali ao lado do corpo. Então, é um texto muitíssimo emblemático, tem muito o que falar sobre ele, a gente tem muito o que analisar. Eu me estendi muito na correção do exercício da aula anterior, então eu vou deixar para a próxima aula a gente retomar esse texto, esse conto, Uma Vela para Dário, fazer uma interpretação dele e depois ver a parte técnica, que é como se estrutura o conto, e ver um pouco da gramática do texto mesmo, porque é assim que a gente aprende a conhecer a língua, vendo a língua em seu movimento, aplicada, tá bom? Mas eu peço que vocês reflitam sobre esse texto, reflitam, pensem, porque vocês são o futuro. A gente tem que construir um mundo melhor, não é, gente? Muito obrigada, tenham uma boa semana, estudem, leiam outro conto que tem no livro, que nós vamos também falar sobre ele. Tchau, tchau, hein?